Bem-vindas todos e todas às Conversas na Positiva, um projeto SES virtual sobre, hoje, co-infecções, com a doutora Cristina Valente, a Isabel Nunes e a Judite Coterreal. Começo por agradecer a presença da nossa convidada, a doutora Cristina Valente, que é assistente hospitalar graduada em infecciologia, exercendo a sua atividade no Centro Hospitalar Universitário de Coimbra, como assistente hospitalar graduada em infecciologia, sendo corresponsável pelo Hospital Dia. É fundadora do grupo português de estudo da co-infecção em 2006 e sua atual presidente. Membro da direção da APECS desde 2019. Organizadora das diversas reuniões anuais sobre co-infecção, VIH e hepatites e vários cursos de hepatites víricas. Está envolvida em vários projetos de microeliminação em hepatites C na zona centro. Está connosco hoje também a Judite Coterreal, que vai colocar várias questões, que é colaboradora da Associação SES e trabalha com a Associação no apoio de mulheres infectadas com VIH. Está connosco também a Isabel Nunes, que é fundadora e presidente da Associação SES. SES é a primeira e única organização em Portugal de e para mulheres infectadas e afetadas pelo VIH. Foi fundada em 2005 e encontra-se reconhecida hoje em dia como instituição particular de solidariedade social. Tem desenvolvido um vasto trabalho em prol da mulher positiva, um trabalho de paz, de ativismo e de prevenção. A SES acredita que a capacitação e o empoderamento da mulher é essencial para reduzir as suas vulnerabilidades, garantindo a sua dignidade e o respeito pelos direitos humanos, assim como a sua saúde sexual. Eu sou Raquel Freire, sou cineasta e trabalho com a SES desde que fui convidada pela sua fundadora. Faço as campanhas que podem ver nas redes e vou hoje facilitar esta conversa. Vamos começar por ouvir a nossa convidada, a doutora Cristina Valente, sobre este tema de co-infecções. Olá, muito obrigada pelo convite e é um prazer colaborar com instituições desta natureza que estão ao lado e em prol das pessoas infectadas. E a minha função é exatamente essa, como clínica, ajudar, aconselhar, orientar e partilhar, enfim, alguns dos meus conhecimentos que possam ser úteis para a comunidade e para as pessoas infectadas em particular. O tema das co-infecções é muito vago e é um tema que eu gosto particularmente porque não é de estranhar que o VIH ou as pessoas infectadas pelo VIH estejam, como o nome diz, co-infectadas, ou seja, infectadas simultaneamente por outros vírus, por outros agentes microbianos. Eu refiro-me em particular aos vírus das hepatites, embora quando nós falamos em co-infecção podemos referir-nos, neste caso e atualmente, à Covid, ou à tuberculose, ou às doenças sexualmente transmissíveis, embora eu vá incidir particularmente a minha apresentação nas co-infecções por vírus. E então, quando a gente fala em co-infecções, o que é que nos vem logo à cabeça? A co-infecção pelo vírus da hepatite B e pelo vírus da hepatite C, embora haja outras infecções, outras hepatites, e que falo um bocadinho logo a seguir, da hepatite A, da hepatite delta, da hepatite E, isto era um abecedário que nunca mais acabávamos. Estas são aquelas que mais falamos, que mais nos importam, porque no caso da hepatite B e C são aquelas que levam a maiores lesões a nível hepático e, portanto, falar um bocadinho de cada uma destas co-infecções. Nomeadamente, a infecção VIH, como sabem, acontece, ou acontecia, claro que o padrão epidemiológico tem mudado ao longo dos anos, mas desde os primórdios, para além do homem que fazia sexo com homens, não é? Ou que faz, a toxicodependência, a utilização de drogas, foi desde sempre uma das vias mais importantes de transmissão, e a via sexual no geral. E relativamente à toxicodependência e à utilização de drogas, não é de estranhar que os vírus da hepatite B e C, que têm também vias de transmissão semelhantes, partilhem. Ou seja, se as vias de transmissão são semelhantes, não é de estranhar que o indivíduo infectado por VIH também possa estar infectado pelo vírus da hepatite B ou pelo vírus da hepatite C. Em concreto, em relação à hepatite B, a noção que nós temos é que há aproximadamente 5 a 10% das pessoas VIH que também têm o vírus da hepatite B e cerca de 1/3 dos doentes VIH que também têm hepatite C. Como é óbvio, como sabem, desde 2015
com a introdução dos novos medicamentos, nós temos tratado muita gente, temos tratado aproximadamente cerca de 3.000 pessoas por ano, com os novos fármacos, como é óbvio, e portanto claramente que se formos agora a analisar a prevalência da hepatite C nas pessoas que foram infectadas por VIH, ela será claramente muito menor. Mas, começando assim por uma certa ordem, vamos falar primeiro da hepatite B e da hepatite C, que são aquelas que causam, de facto, doença hepática crónica e que, se não forem tratadas, vão evoluir para uma coisa que nós não queremos que aconteça, que é o cancro do fígado. Pronto. No caso da hepatite B, as vias de transmissão são, sobretudo, a via sexual, a via parentérica, quer isto dizer, o que envolva sangue, nomeadamente a partilhas, as trocas de agulhas e seringas, a própria manipulação de sangue de um profissional de saúde, e depois a terceira via, também muito importante, a transmissão da mãe para o filho. Pronto. Logo, este último problema é muito mais intenso, diria eu, em países, nomeadamente, onde há grande endemicidade deste vírus, nomeadamente em países da África e países da Ásia, e, portanto, se há muita população infectada pelo vírus B, em concreto as mulheres, não é de estranhar que essas mulheres transmitam também aos seus bebés. E, logicamente, que em termos de rastreio, de tratamento e de vigilância, as coisas não funcionam nesses países mais de baixo rendimento, como funcionam entre nós. Relativamente e concretamente à hepatite B, uma pessoa que esteja infectada por estes dois vírus, como o VIH dá um bocadinho cabo do nosso sistema imunológico, deixa os outros progredir e multiplicar à vontade, e portanto não é de estranhar que a hepatite B vá assumindo e progredindo e replicando e estragando aquele fígado e que em 10, 20 anos se estabeleça uma cirrose e depois um carcinoma hepatocelular. Pronto, é o carcinoma hepático. E estamos a falar de hepatite B quando o rastreio é relativamente fácil. Portanto, fazem-se umas análises ao sangue, podem ser feitas no médico de família, e depois, se o médico de família tiver um marcador muito importante, que é o antigene HBS, referencia para uma unidade hospitalar. Porque depois nós no hospital o que precisamos é de saber se o vírus está realmente a multiplicar e temos que tratar. Claro que na população VIH, isto é óbvio, ou seja, todo o doente VIH que vem para a nossa consulta, nós temos que sistematicamente fazer o rastreio de todas as hepatites. E se um utente VIH também está infectado pelo vírus da hepatite B, nós temos um tratamento que cobre os dois vírus. E, portanto, o tratamento é iniciado. Geralmente utilizamos dois fármacos que anulam ou que contrariam a multiplicação do vírus B e um para o VIH, ou melhor, 3 para o VIH e 2 para o vírus B. Ou seja, se uma pessoa tiver os dois vírus, nós com 3 fármacos conseguimos controlar esta doença. Não estaríamos a falar de hepatite B se todos nós estivéssemos vacinados desde há muito tempo. Existe uma vacina há mais de 30 anos, extremamente eficaz, só 4 a 5% das pessoas é que não respondem à vacina da hepatite B, e felizmente ela já foi implementada no nosso calendário vacinal há muitos anos, inicialmente nos adolescentes e depois à nascença, e posso dizer-vos que com a implementação da vacina se assistiu ao longo destes anos a uma redução da prevalência de mais de 90% dos casos de hepatite B. Portanto, não estaríamos a falar de hepatite B se toda a gente cumprisse com a vacina. Pronto, nomeadamente os profissionais de saúde, nomeadamente as pessoas infectadas pelo VIH. Depois, passando à hepatite C. A hepatite C tem um comportamento também muito semelhante em termos de agressão do fígado. Mas qual é aqui uma diferença muito importante? Primeiro, os dois vírus são distintos. Um é um vírus DNA, outro é um vírus RNA, têm comportamentos diferentes. O vírus B integra o genoma humano e não tem cura, enquanto que o vírus da hepatite C não integra o genoma humano e é muito fácil de curar. Mas o que eu ia dizer é que, no caso da hepatite B, apenas 4 a 10% das pessoas evoluem para formas crónicas, enquanto que na hepatite C, a grande maioria, 70, 80% das pessoas que não conseguem eliminar o vírus de forma espontânea, vão evoluir para formas crónicas. Qual é o problema de um fígado com uma doença crónica? Lá está, a evolução para cirrose e, uns anos depois, a evolução para cancro do fígado. Perguntam, e não há vacina? Não, para a hepatite C não há vacina, mas o rastreio também é muito simples, é só fazer um teste que é o marcador do anticorpo. Se o anticorpo for positivo, isto só significa uma coisa, a pessoa esteve exposta ao vírus. Agora, o que nós precisamos é de saber se o vírus está atualmente a multiplicar
ou o indivíduo conseguiu eliminá-lo. E para isso é preciso, mais uma vez, um teste mais específico, que habitualmente só se faz em hospitais, que é um teste de biologia molecular, que nos vai dizer se o vírus está a multiplicar ou não. Portanto, anticorpo positivo significa que foi exposto ao vírus e, das duas, uma, ou eliminou-o de forma espontânea, o que acontece em 15, 20% das pessoas, ou a pessoa foi tratada e tem o vírus, e tem o teste que nós vamos pesquisar a seguir negativo, ou a pessoa tem esse teste que vamos pesquisar positivo, e significa que o vírus está ativo. Então, se está ativo, temos que o tratar. Pronto. E o que é que nós sabemos? Na coinfecção pelo VIH, o que sabemos também, mais uma vez, é que havendo dois vírus, a progressão naquele fígado, a progressão da doença hepática é sempre muito mais acelerada do que na pessoa que tenha só o vírus da hepatite C. Como tratar? Enquanto que na hepatite B o tratamento é conjunto, ou seja, a terapêutica chamada antirretroviral contém fármacos que combatem o vírus da hepatite B e o VIH, para tratar o vírus da hepatite C, temos que utilizar fármacos completamente distintos, que são chamados antivíricos de ação direta, que são os que toda a gente conhece atualmente. Em Portugal temos-los à nossa disposição só em forma oral desde 2015, tem um sucesso em termos de cura de 96%, superior a 96%, portanto praticamente ninguém atualmente que tenha o vírus é curado, ou melhor, praticamente todos são curados se forem tratados. O grande problema, no caso da hepatite C, nas pessoas co-infectadas pelo VIH ou não, é que muitas pessoas podem estar infectadas ou não sabem ou não querem saber. E, portanto, acham mais importante o consumo de drogas ou valorizam mais um outro aspecto e não percebem que se nós não fizermos nada, se a pessoa não for tratada, aquele vírus, aquele fígado vai desenvolver, uns anos depois, um carcinoma hepatocelular. E nós temos, de forma, um tratamento muito fácil. Neste momento, nós temos pelo menos 2 fármacos de 2 laboratórios distintos, em que podemos tratar os doentes entre 8 a 12 semanas. Reparem o que é fazer um tratamento de 2 meses ou 3 meses e a pessoa ficar curada. Estes 2 fármacos têm uma atividade, como se diz, pangenotípica, ou seja, dentro do vírus da hepatite C existe o tipo 1, o tipo 3, o tipo 4, o tipo 2, o tipo 5. Em Portugal predomina o tipo 1, depois o tipo 3 e depois o tipo 4. Mas não precisamos, se não dispusermos desse teste, não precisamos estar à procura de qual é o vírus, porque estes 2 medicamentos têm a capacidade de ser pangenotípicos, portanto dão para todos os genótipos. E como eu disse, o tratamento é muito fácil, muito bem tolerado, à base de comprimidos e a taxa de sucesso é elevadíssima. A dizer, relativamente ao VIH e à hepatite C, uma das coisas muito importantes a ter em conta quando se começa o tratamento são as interações medicamentosas. Portanto, o doente VIH faz medicação para o vírus, faz outras medicações, que é sempre uma das coisas que nós temos de estar muito atentos, é se há alguma interação entre elas. Isto é muito importante porque pode comprometer por completo o tratamento. E no caso da hepatite C, mesma coisa, quando iniciamos o tratamento, temos que verificar sempre as interações. E como eu disse, o tratamento é extremamente bem sucedido, em mais de 96% as pessoas ficam curadas. Perguntam, damos alta às pessoas, aos doentes? Claro que na pessoa com a infectada é diferente, porque ele vai estar sempre connosco em consulta. E uma das preocupações que temos que ter é se essas pessoas já têm, antes do tratamento, uma doença hepática avançada, nós temos que ir vigiando este fígado, se no caso da existência de cirrose, temos que vigiar de 6 em 6 meses com uma ecografia para fazer o rastreio do carcinoma hepatocelular. Há pouco, quando eu falei da hepatite B, falei das vias de transmissão e agora adiantei-me um bocadinho com o tratamento. Só quero relembrar que no caso da hepatite C, desde sempre as formas de transmissão que mais vezes estiveram associadas à hepatite C foi a utilização de drogas, mas mais recentemente o panorama mudou muito e, como sabem, tem havido imensos casos de hepatite C agudas nos homens que fazem sexo com homens. Portanto, muita atenção e rastrear sempre que haja comportamentos de risco, sempre que há no passado utilização de drogas, nem que tenha sido há muitos anos. Portanto, testar não custa nada, porque temos o tratamento à nossa mão e
e é muito simples. Depois, passando para outras hepatites no caso das coinfecções, estas são todas importantes, como é óbvio, mas estas da hepatite B e hepatite C são aquelas que dão mais reflexo, mais doença, mais complicações, e não esquecer a hepatite delta. A hepatite delta fala-se muito pouco em Portugal, não temos muitos casos de hepatite delta, só quando ela acontece é terrível, ou seja, só as pessoas que também têm o vírus da hepatite B é que podem contrair o vírus da hepatite delta, também pelas mesmas vias, geralmente a utilização de drogas, e estes indivíduos, quando têm co-infecções por hepatite B, VIH e hepatite delta, têm claramente uma doença hepática muito mais grave. Se calhar, a forma mais grave de doença hepática é quando a hepatite delta está presente. Só para vos dar uma ideia, a estimativa é que haja 5 a 10% das pessoas com hepatite B que também têm hepatite delta. Portanto, reparem, um infectado pelo VIH, na infecção VIH, há 5 a 7, 8% de pessoas infectadas pelo vírus da hepatite B. E destes co-infectados pelo VIH e vírus B, poderá haver 5 a 10% de hepatite delta. Pronto. E há pessoas que estão infectadas pelo vírus da hepatite C, pelo vírus da hepatite B, pelo vírus da hepatite delta e pelo VIH. Isto é que é uma verdadeira co-infecção. Pronto. E para a hepatite delta, por enquanto, por acaso foi aprovado há cerca de um ano um medicamento na Europa para a hepatite delta, porque infelizmente o tratamento que se eu quiser tratar um indivíduo com hepatite delta agora, eu tenho que recorrer àqueles velhos tratamentos com o interferon, que quem fez era muito mau, portanto, injeções subcutâneas com vários efeitos secundários. Neste momento este medicamento foi aprovado e vamos ver o que é que vai acontecer, pelo menos prevê-se que pessoas que não têm a doença muito avançada poderão fazer com algum sucesso este novo medicamento. Depois, diria se calhar menos graves, a hepatite A, a hepatite E. A hepatite A é uma doença em geral autolimitada. Há uns anos atrás, e as pessoas, diria, na faixa etária acima dos 40 anos, todos nós estamos imunizados naturalmente para a hepatite A, porque quando éramos pequenos havia a tendência de ir beber água das fontes, parava-se nas estradas para beber água das fontes, era muito mais comum nadarem-se em lagoas, nos rios, e portanto era muito fácil, as condições higienossanitárias de zonas mais pobres eram muito frágeis, e portanto este vírus transmite-se, o vírus é libertado nas fezes, portanto imaginem áreas pouco cuidadas em que se iam comer alimentos mal lavados, e portanto era muito comum a transmissão através da água contaminada ou de alimentos. Agora, a população mais jovem não está imunizada, e portanto nós não nos podemos esquecer que os mais jovens e todos os indivíduos VIH devem ser rastreados também para a hepatite A, por caso não estejam imunes, nós devemos dar-lhe a vacina. É uma vacina também muito simples, consta de 2 doses, é muito bem tolerada. E depois, também na hepatite A, outra questão. O que aconteceu há 4 anos, em 2017, houve um surto na Europa e também em Portugal, que atingiu muitos indivíduos com hepatite A, e quando se foi analisar quem eram maioritariamente homens, e maioritariamente homens que fazem sexo com homens. De onde a DGS criou logo imediatamente uma norma para que, digamos, com alguma obrigatoriedade de pessoas com este tipo de tendências serem vacinadas contra a hepatite A. Portanto, é mais uma co-infecção que nós temos que estar atentos no VIH, embora em geral seja uma situação autolimitada, benigna e que corre bem. Existe a vacina. No caso da hepatite E, também não é muito frequente. A hepatite E é mais frequente em áreas da Ásia, também, ou de países de baixo rendimento. Era, há uns anos atrás, mais comum as pessoas iam fazer uma viagem turística para um desses sítios e virem infectados com o vírus da hepatite E, mas agora cada vez mais estão a encontrar casos autóctonos, ou seja, nomeadamente pessoas cuidadoras de animais, veterinários, caçadores. Portanto, a pessoa VIH é uma pessoa que não tem um estado imunológico igual a uma pessoa saudável. Portanto, é um organismo, não diria imunodeprimido, porque se estiver bem controlado, bem medicado, não está tão imunodeprimido assim, mas isto só para ter uma ideia, que a hepatite E pode ter um curso perfeitamente benigno numa situação do indivíduo que tem o seu sistema imune bem, e que, ao contrário, no indivíduo VIH que não esteja devidamente controlado, uma hepatite A pode assumir uma maior gravidade, não quer dizer que seja muito grave,
o maior problema é que o organismo se calhar não consegue tão rapidamente eliminar o vírus, e o vírus fica muito tempo no organismo, até que leva a alguma cronicidade e pode magoar também o fígado. E há, ultimamente, casos descritos de hepatite E em indivíduos VIH positivos e que podem dar cirrose. Para a hepatite E existe uma vacina, mas só está autorizada na China, portanto nós não temos. Portanto, em relação às coinfecções por estas hepatites, penso que não me ter assim esquecido nada, portanto as vias de transmissão são diferentes, a probabilidade delas darem situações autolimitadas benignas acontecem algumas, outras têm grande tendência de evolução para a cronicidade, algumas têm vacinas, algumas têm tratamento, mas a noção que eu quero aqui deixar é que o indivíduo VIH deve ser rastreado para todas estas co-infecções por estes vírus e devemos sempre procurar minimizar com vacinas, com tratamento, com vigilância, todas as consequências, porque estes vírus são, como o nome diz, hepatotrópicos. Têm um tropismo, uma tendência especial para atingir o fígado. E, portanto, convém que a pessoa infectada pelo VIH tenha o seu organismo o mais saudável possível em termos dos outros aspectos, não é? Daí que devem cumprir as vacinações e as vigilâncias se forem necessárias. Portanto, eu, Doutora... em termos de co-infecções pelos vírus, acho que fico por aqui, porque destes vírus mais comuns. Exato. Só para finalizar o raciocínio, até aqui queria só fazer uma questão. E em relação a sintomas dessas hepatites, que também não são tão comuns como a hepatite, como a hepatite E, essas que não são tão comuns, que nós estamos acostumados a ouvir falar dos sintomas para a hepatite C, para as outras, quais os sintomas a que a pessoa portadora do VIH, e as outras também, mas quais são os sintomas mais flagrantes assim que temos que ter em conta? Sim. Para tentar perceber que pode ser uma hepatite? No geral, uma hepatite é uma inflamação do fígado e as queixas mais comuns, não estou a especificar, mas em geral a pessoa refere o quê? Começa a ficar cansada, começa a ficar nauseada, pode vomitar, pode ter um desconforto abdominal, a urina fica muito carregada, chamamos nós colúria, cor de vinho do Porto, as fezes muito claras, chama-se isso acolia, e pode acontecer a instalação de uma icterícia, onde é que nós vemos a cor amarela da pele e das mucosas, e muitas vezes é nos olhos, com as escleróticas amarelas. Pronto, quando uma pessoa começar a ficar com uma sintomatologia que não sabe porquê, há 3, 4, 5 dias que não passa, deve recorrer ao hospital ou ao seu médico para fazer umas análises, e as análises do fígado estão elevadíssimas, numa fase aguda. O problema é que nem todas as hepatites são sintomáticas, às vezes há formas mais ligeiras, depende de muitas coisas, não é? No caso do VIH, se uma pessoa VIH positiva tiver o seu sistema imunológico bom, com CD4 bons, carga viral indetectável há muito tempo, pode ter uma sintomatologia muito parecida com o indivíduo imunocompetente. Pronto. E depois também tudo depende do inóculo viral. O inóculo é a quantidade de vírus. Isto aplica-se ao sangue, aplica-se ao produto que foi o vetor da infecção. Imaginemos que a pessoa vai comer uma grande salada e essa salada, estamos na Tailândia a comer na rua, uma grande salada ou alimentos que foram ali confeccionados, sabe-se lá como. E, portanto, tudo depende. Se a pessoa comer só um bocadinho, provavelmente o inóculo viral é menor do que a pessoa se comer muito. Portanto, a sintomatologia e o aparato da clínica também pode ser um bocadinho diferente, variando com estas questões. Muito obrigada. Alguma questão? Eu se calhar vou começar pelo início e começar por agradecer a vossa presença, todas vocês aqui, em particular a doutora Cristina Valente. Muito obrigada por estar aqui e obrigada a todas as pessoas que estão a assistir. Os números são importantes e vou começar pelos números. O que nos dizem as estatísticas sobre as co-infecções com hepatite e tuberculose? Sabemos que têm vindo a crescer com os tratamentos e vacinas, mas ainda existe um grande impacto?
Ora bem, com infecções, eu já falei mais ou menos nos números, não é? Começando pela tuberculose, posso dizer que, felizmente, de há uns anos para cá, nós só temos relatos neste momento por causa da pandemia, não há dados tão regulares, tão assíduos. Os números de 2019 apontavam sensivelmente para números, se não estou em erro, os 18 por 100 mil habitantes. Ou seja, neste momento nós já não somos um país de média nem de alta prevalência, já somos um país de baixa prevalência da tuberculose. No entanto, posso dizer que cerca de 80% das pessoas que tiveram tuberculose, isto em 2019, eram pessoas VIH positivas. Pronto. De qualquer forma, ou seja, continua a haver, eu lembro-me quando comecei a estudar infecciologia, chamávamos nós ao VIH e a tuberculose o duo diabólico. Ou seja, toda a gente com tuberculose devia fazer o rastreio do VIH, e muitas vezes os colegas do CDP esquecem, e todas as pessoas com VIH devem fazer o rastreio de tuberculose. Isso é obrigatório. Pronto. Mas, infelizmente, a pobreza, as más condições, a degradação imunológica, o facto das pessoas VIH não estarem bem controladas, podem levar a que haja uma atividade, uma tuberculose ativa, uma doença propriamente dita. No entanto, tem vindo a melhorar. Relativamente ao impacto das outras hepatites, eu diria que praticamente é assim, a hepatite C tem cura. E oxalá daqui, se formos pelas metas de 2030, não é? Pelas metas da OMS, quando chegássemos a 2030, o problema estaria quase todo resolvido. Até lá, no meu entender, se calhar, há aqui duas questões. Uma é que nós devemos insistir no rastreio. É tão fácil rastrear. Fazer o rastreio da hepatite C, tratar, porque a taxa de cura é elevadíssima. Um dos grandes problemas é a falta de awareness, como eu digo, muita gente está infectado, nomeadamente vai fazer desintoxicações em unidades de desintoxicação alcoólica e outras, e nunca fez o teste de hepatite C. Depois, o outro problema que poderá ter grande impacto ainda no futuro ou são coisas como, por exemplo, a doença instalada. Se tiver um doente com uma cirrose, mesmo que eu vá tratar o vírus da hepatite C, pode haver alguma melhoria naquele fígado, mas ele tem uma cirrose. E ele tem que continuar a ser vigiado, porque essa cirrose pode levar a um carcinoma hepatocelular, pode levar a descompensações terapêuticas, pode levar a um transplante. Reparem o impacto que isso tem económico, não é? Pronto. Portanto, muito importante estas duas questões, insistir no tratamento e vigiar muito perto para que não tenha esse impacto. Infelizmente, a pandemia, ouvi números, por acaso, este fim de semana, o facto de existir a pandemia e de se não dar tanta atenção às hepatites como poderia ter acontecido, significa que esta falha de um ano e meio no controle da hepatite C por causa da Covid pode ter levado a que até 2030 haja mais de 40 mil casos de cancro do fígado atribuídos à hepatite C e mais de 70 mil casos de cancro, peço desculpa, e mais de 40 mil mortes por causa disto. Portanto, reparem um impacto que a pandemia pode ter. Portanto, no dia-a-dia, associadamente ao VIH, hepatite C e hepatite B, essas sim, podem ainda ter impacto. Mas a hepatite C também é facilmente controlável e curável com a terapêutica antirretroviral. Eu só ia acrescentar agora aqui que está a decorrer a Semana Europeia do Teste do VIH e hepatites e que é importante as pessoas se testarem, aproveitarem esta oportunidade e testarem-se. Testar uma vez na vida, eu digo isso muitas vezes, para a hepatite B, para a hepatite C e para o VIH. Com certeza. Doutora, e na presença de uma co-infecção, existe um risco acrescido nas mulheres grávidas? Ora bem, que co-infecção? Por exemplo, se uma mulher for co-infectada pelo VIH e pelo vírus da hepatite C, o que é que lhe posso dizer? Tratamento, nós não vamos oferecer tratamento da hepatite C durante a gravidez. Não está indicado. Só se por alguma razão o benefício ultrapassasse o risco. Mas nós não tratamos, não está indicado tratar hepatite C durante a gravidez. Qual é o grande risco ou o maior risco neste caso? É a transmissão da hepatite C ao bebê. Enquanto que uma grávida que não tenha VIH habitualmente não transmite ao seu filho, uma grávida, se for co-infectada pelo VIH e pelo vírus C, tem grande probabilidade de transmitir ao seu filho. Porquê? Porque, como há um descontrole imunológico pela presença do VIH, o vírus C replica muito mais
e então tem, em média, um logaritmo a mais de virémia. Portanto, tendo muito mais vírus em circulação, a probabilidade de transmissão ao bebê é maior. Pronto. Mas não tanto para a mulher, é mais para a transmissão ao bebê. No caso da hepatite B, não vejo grande problema, porque a mulher grávida, só por ser VIH, é rastreada para todos os vírus e tratada. E a própria gravidez só por si também exige um rastreio da hepatite B. Portanto, a mulher que já estiver grávida e for VIH, está a fazer um tratamento antirretroviral que cobre o VIH e o vírus B. Portanto, diria que não acarreta praticamente risco. Ok, muito obrigada. Agora, em relação à hepatite C, existe uma associação da hepatite C à depressão. Isso significa que, fazendo o tratamento à hepatite C, resolvemos a depressão? Isso é uma boa questão. É assim, a hepatite C pode ter várias manifestações, não é só uma doença do fígado. Pode ter uma manifestação renal, como a glomerulonefrite, pode ter uma manifestação cutânea, como a porfiria cutânea ou um líquen plano, pode ter várias. As manifestações psiquiátricas, neurocognitivas, estão muitas vezes também, e com toda a razão, associadas ao vírus da hepatite C. Eu não lhe posso dizer concretamente que, se tratarmos a hepatite C, eu vou melhorar a depressão. Agora, de uma forma geral, o que nós sabemos é que a patologia neuropsiquiátrica no geral, neurocognitiva, melhora algo. E eu posso dizer por experiência própria, nós começamos a tratar as pessoas com hepatite C e as pessoas estão a resolver. É curioso que aparecem no primeiro mês e dizem: doutora, já me sinto com muito mais energia, parece que a minha concentração voltou, a minha memória voltou. Portanto, digamos que é mais como desapareceram os sintomas do cansaço, da exaustão, da falta de tristeza de ter hepatite C e até ser discriminada em algumas situações. Eu tenho quase a certeza que é mais o fator indireto da recuperação do ânimo, do estado geral de tudo, do que propriamente a cura de uma patologia em concreto, está a perceber? Isso eu não consigo dizer, Isabel. Isso não tem uma demonstração científica que diga a hepatite C a depressão vai curar. Agora, não há dúvida nenhuma que nós, ao curar a hepatite C, as patologias associadas, sejam elas neuropsiquiátricas ou outras em geral, melhoram. É o que posso dizer. Doutora, e os danos causados no fígado pela hepatite C permanecem apesar do tratamento? Mantém-se um fígado gordo? É normal a presença de um fígado gordo? Ou o fígado tem uma regeneração total? É necessário continuar a fazer os exames, fibroscan, etc.? O fígado gordo não é bem a mesma coisa que a fibrose. O que o vírus da hepatite C provoca é uma inflamação enorme e uma fibrose hepática. O fígado gordo não é propriamente um efeito direto da hepatite C. É uma situação que está associada ao síndrome metabólico, ao estilo de vida, etc, etc. Pronto. E há aqui duas situações completamente diferentes. Quando nós vamos tratar um indivíduo para a hepatite C, uma das coisas que temos que fazer é caracterizar o vírus. Que vírus é este? É o tipo 1, ele está a multiplicar muito, e temos que olhar ao fígado. Que estragos é que ele fez no fígado? E para isso fazemos ecografia, um fibroscan, etc. Se o fibroscan me diz que as pessoas têm um grau de fibrose ligeiro, ou nada, ou não tem nada, é um F0, ou é muito ligeirinho, é um F1, se já tem alguma coisinha, é um F2. Quando nós curamos a hepatite C, assistimos, em geral, um retrocesso de tudo isto. E, portanto, há, ao fim de um ano, ao fim de 3 anos, uma melhoria da fibrose e uma resolução, diria, da inflamação. Se um fígado, quando nós vamos tratar, já tem uma cirrose instalada, tem plaquetas muito baixinhas, tem albumina baixa, já sangrou alguma vez com varizes esofágicas, e nós vamos fazer o tratamento para a hepatite C, já não é tão fácil haver uma recuperação quando a cirrose está instalada. Posso-te adiantar outra coisa muito curiosa. Imagino que um doente já tem uma cirrose, já está tão mal, que já vai entrar em lista de espera para transplante hepático. E o que nós temos assistido é que as pessoas estão em lista de espera porque têm determinados critérios, e após o tratamento, a recuperação é tão excepcional que eles perdem os critérios e saem da lista de espera de transplante. É curioso. Pronto, mas na maioria dos casos,
quando a cirrose está instalada, dificilmente há um retrocesso. Atenção, daí que nós tratamos o indivíduo com hepatite C com um grau de fibrose ligeiro, podemos lhe dar alta ao fim de 1 ano, 2 anos, se tivermos a certeza que aquele indivíduo não vai voltar a ter comportamentos de risco. E pode-se reinfectar, e a gente não quer que isso aconteça, porque podemos ter que tratar. Se o indivíduo tem uma cirrose, nós nunca devemos dar alta a esse doente. Claro que no âmbito da infecção VIH isso não se aplica, porque o doente VIH fica sempre connosco em consulta, não tem alta, não é? Mas há uma o fígado gordo é uma situação diferente. O fígado gordo é avaliado muitas vezes pela própria fibroscan, não é? A ecografia também indiretamente sugere um fígado gordo, mas isso só se resolve depois com aspectos dietéticos, há inclusive medicamentos novos para isso, e pensa-se mesmo que o fígado gordo ou esteatose possa também ter implicações no futuro numa degenerescência daquele fígado. Portanto, muita atenção. Mas são coisas distintas. Fibrose e fígado gordo são coisas distintas. Sim. Ok, muito obrigada. A minha pergunta vai para um vírus que não se fala muito, que é o VIH2, e se existem diferenças no impacto, na sintomatologia ou no tratamento das hepatites ou tuberculose nestas pessoas que têm VIH2? Estou começando pelos vírus. O VIH2 é um vírus que existe em muito menor percentagem, não é? Se eu não estou em erro, em Portugal, não sei, os últimos números serão o quê? 3, 4% de pessoas com VIH2. A origem, como sabe, está na África Ocidental, não é? Eu tenho alguns doentes com VIH2 ainda, poucos. A evolução da doença é muito mais lenta. Eu posso lhe dizer que tenho um doente com VIH2 que nunca foi tratado, porque não tem critérios para tratamento. Ao contrário do VIH1, que sempre que se faz o diagnóstico é para tratar. Portanto, é uma evolução muito mais lenta. A presença das coinfecções no VIH2 é exatamente igual ao VIH1. Se um indivíduo VIH2 também tem hepatite B, aí é diferente. Aí teríamos que tratar o VIH porque temos que tratar a hepatite B. Mas se o indivíduo tiver hepatite C e VIH2, podemos ter que só tratar a hepatite C e não ser preciso tratar o VIH2. Portanto, o VIH2 tem uma evolução muito mais indolente do que o VIH1. Em termos terapêuticos também é diferente, porque, por exemplo, há uma classe de medicamentos que nós não utilizamos no VIH2 porque não responde, não se deve dar, que são os não nucleosídeos. Os velhinhos nevirapina, efavirenz, rilpivirina, etravirina, doravirina, são não nucleosídeos que não servem para o VIH2. O VIH2 deve ser tratado com os nucleosídeos, os inibidores da protease e os inibidores da integrase. Doutora, existem danos contraditórios sobre o impacto do Covid-19 nas pessoas com VIH controlado. Uns estudos referem o maior risco e gravidade da doença, hospitalização e morte. Outros estudos não referem esse risco. Em que é que nos podemos... Boa pergunta e não sei se sei a resposta. Porque, curiosamente, escrevi um artigo sobre isto na revista SIDA, logo nos inícios, por causa disso, porque nós não estávamos a verificar que nenhum doente VIH era afetado, não é? Pronto. O que nós, curiosamente, um relato que eu ouvi recentemente da OMS, o que diz é, os resultados são controversos, porque realmente a gente vê um artigo que diz que os doentes VIH têm o mesmo risco que os outros, e depois vemos outros que já não é assim. Eu quase já lhe digo qual é a minha conclusão, mas curiosamente parece que os doentes VIH poderão ter uma doença mais grave e poderão ter maior risco de hospitalização. E quando hospitalizados têm um risco cerca de 30 vezes maior, ou 30% maior, desculpem, de morte. Agora, eu volto à minha conclusão. Um doente VIH, eu tenho um doente VIH que tem mais de 1000 CD4s, ou não, ou até tem só 500 ou 600, que tem uma indetectabilidade do vírus desde sempre, que cumpre tudo o que eu digo, que faz as vacinas todas que eu digo, tem um estilo de vida saudável, não tem elevação dos lípidos, porque ter diabetes a pessoa pode não ter culpa, ter hipertensão a pessoa pode não ter culpa, mas ter dislipidemia, na maior parte das vezes, isso está associado ao estilo de vida e à alimentação, na maior parte das vezes. Portanto, se eu tiver um indivíduo assim, e tiver um outro indivíduo
como um que me apareceu hoje, que tinha-se acabado a medicação, mas que já tinha faltado há um mês, e que depois eu ia vê-lo, e ele, como demorei mais 1 hora, não quis esperar, essa pessoa tem seguramente uma virémia indetetável versus detetável, intermitente, tem seguramente uns CD4s que não são estáveis, logo não podemos comparar uma coisa com outra. Portanto, a minha conclusão, e as conclusões que advêm dos vários estudos, quando a gente vê naqueles que falam que as pessoas têm maior risco, etc., chegamos sempre à mesma conclusão. As pessoas que têm menos de 200 CD4s, ou que não estão controlados, ou que não têm virémias indetetáveis, têm claramente maior risco porque não estão controlados. Portanto, eu quase que diria, se a pessoa VIH estiver bem controlada, não é a pessoa que começou o tratamento agora há meia dúzia de meses e que ainda não teve tempo sequer de recompor o seu sistema imune, não é? Mas há maior risco, sim, assim como há maior risco num transplantado ou como há maior risco num indivíduo que faz um biológico que tem uma doença de Crohn. Mas dentro destes também há o bem controlado e o mal controlado. Portanto, eu diria que sim, senhor, o risco é maior de doença mais grave e de hospitalização em situações em que o doente VIH não está controlado. Daí a vacina, e acho que também esta reunião e vocês, instituição, deviam fazer também mais uma ajudinha, porque eu neste momento eu sigo aproximadamente cerca de 350 doentes VIH e tive 2 até ao momento que recusam absolutamente a vacina. Isso deixa um bocadinho triste, porque de facto, se a pessoa fizer a vacina, e sabemos que se a vacina reduz o risco de doença severa e que se reduz o risco de hospitalização, significa que o risco é minorado se fizer a vacina. Claro. A minha Obrigada. pergunta vem mesmo no sentido da vacina. As vacinas têm o mesmo efeito imunizante nas pessoas com VIH, quer as pessoas estejam com a virémia controlada ou não, ou tendo efetuado a vacina na primavera, devem fazer a 3ª dose agora? Pois, Isabel, também é uma boa pergunta. É assim, não há estudos ainda suficientes que me permitam responder-lhe em detalhe, tal e qual como, porque é que nós vemos idosos, pessoas, não é, internadas já com a 3ª dose, inclusive no meu serviço, e com Covid, só que são formas ligeiras. Pronto. O que lhe posso dizer é que quem manda na resposta à vacina é o nosso sistema imunológico. E, portanto, se um indivíduo tiver um sistema imunológico bom, refiro-me a CD4s acima dos 20% e com carga viral indetetável há muito tempo, eu diria quase que vai ter um comportamento de resposta à vacina semelhante a uma pessoa saudável. Agora, se um indivíduo VIH, quando fez a primeira e segunda dose, tinha CD4s baixos, ou estava a recuperar de uma infecção oportunista, ou estava num internamento porque teve uma tuberculose, ou estava a fazer quimio por uma neoplasia, o seu sistema imune não é igual. E, portanto, por isso é que a DGS, quando emitiu aquela primeira norma dos 3 situações prioritárias para a 3ª dose de vacina, que eram os transplantados, os doentes com neoplasias a fazer quimio e os doentes VIH, especificou que eram os doentes VIH que na altura da vacina tinham menos 200 CD4. Agora, de uma forma geral, eu não sei, Isabel, se, por exemplo, até porque eu também não sei em relação a mim, porque eu posso ser diferente de uma pessoa que tem a mesma idade que eu, que não tem nada, nenhuma doença de especial. A própria resposta serológica, a produção de anticorpos, também é diferente de pessoa para pessoa. Portanto, eu não lhe consigo responder com detalhe, mas posso-lhe claramente responder que a resposta à vacina não é igual num indivíduo imunocomprometido ou no indivíduo imunocompetente. Não é. E, doutora, e esta 3ª dose da vacina contra a Covid, ela é uma questão que eu ouço que se põe, ela é melhorada e evita a transmissão ou não? Ou a vacina não, ela não é melhorada. Esta 3ª dose é uma 3ª dose. Como é óbvio que as próprias farmacêuticas já foram adequando, nomeadamente esta 3ª dose já vai cobrir seguramente estirpes que a primeira não cobria. Nós neste momento em Portugal circula a variante Delta, não é? Portanto, muito provavelmente essa 3ª dose já contempla tudo isso. E agora a vacina vai tornar aquele organismo que a leva mais protegido contra a doença. Mas imaginemos que a Judite ou eu vamos levar agora a 3ª dose, não é? Vamos estar mais imunizados
para, no caso daqui a uma semaninha, contactarmos com alguém sem saber com Covid, podermos apanhar ou não. Mas até podemos apanhar, estamos defendidas. Mas não impede que eu, se a apanhar, vá transmitir a outro, certo? Pois, Porque a vacina não consegue evitar isso, porque claro. consegue, ao entrar no nosso organismo, que todo o Uhum. nosso sistema respiratório, imunológico, contraria o vírus para que não provoque uma doença grave. Mas não consegue evitar que eu apanhe e que transmita. Eu Claro, posso não ter sintomas. encontra mais resistência no nosso organismo. Certo. Estamos mais protegidos. Ok, muito obrigada. Isabel? Eu terminava com uma pergunta novamente sobre VIH2. Se existem estudos sobre a infecção por Covid-19 e VIH2. Se encontrar na literatura é 1 ou 2 casos ou 3 casos relatados. Mas é uma pergunta interessante, porque sabendo nós que o VIH2 tem uma evolução indolente e que é em geral mais benigno do que o VIH1, poderíamos querer saber como é que as coisas acontecem. Mas, Isabel, como lhe digo, há seguramente relatos que eu já vi, assim por alto, de relatos de publicações de casos. Um caso, pronto. Agora, porquê que nós provavelmente também não temos mais casos e não sabemos? Onde é que está o VIH2? Não está perto de nós, não é? Não está nos países desenvolvidos que vão perder tempo e dinheiro a estudar o VIH2 na Covid, ou vice-versa, a Covid no VIH2. Portanto, eu diria, muito sinceramente, que pelas fisiopatologias dos dois vírus e pelas características, que uma pessoa VIH2 que contraia uma doença Covid, uma infecção Covid, não será muito diferente do VIH1. Não será claramente muito diferente. Agora, como digo, não há dados porque os casos são muito escassos, não é? Porque nós, onde está localizado o VIH2, não se fazem esses estudos, não é? É o que lhe posso responder. Mas há seguramente publicações sobre VIH2 e Covid. Não duvido que sejam muitas, devem ser seguramente poucas. Obrigada. Obrigada, doutora. Obrigada, doutora Cristina Valente. Vamos ficar por aqui. Não sei se gostaria de acrescentar mais alguma coisa. Acrescento sempre, é rastreio. Uma vez na vida, faça o seu rastreio, peça ao seu médico de família, vá a uma entidade, uma associação que tenha testes e faça o teste VIH, o teste de hepatite C e o teste da hepatite B. E vacine-se. Vacine-se contra a gripe e vacine-se contra a Covid, para nos protegermos a nós próprios e a todos. Ficamos então com estes preciosos conselhos. Eu agradeço a nossa convidada e agradeço a todas as mulheres que nos estão a acompanhar. Escrevam para a SES com as vossas questões, escrevam para o site, escrevam para o nosso Facebook, para o Instagram. Não estão sozinhas e sigam este conselho tão necessário. Testem-se, vacinem-se e cuidem-se. Fiquem bem. Até à próxima. Ok, muito obrigada.